Sabe, lá no livro de Gênesis, tem uma cena que à primeira vista parece até um engano. Um pai, já bem velhinho, no leito de morte, cruza as mãos de um jeito todo esquisito para abençoar os netos. Mas olha, aquele gesto não foi um erro. Foi um ato calculado que peitou séculos de tradição e, na verdade, redesenhou o futuro de uma nação inteira. Vamos mergulhar nessa história para entender o que estava acontecendo de verdade ali. A história toda gira em torno dessa pergunta. Imagina a cena. Um patriarca, com a visão já falhando, mas que faz um movimento totalmente deliberado. Tão deliberado que o filho dele, José, acha que é engano e tenta corrigir. Mas por quê? Qual era o plano por trás daquelas mãos cruzadas? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Então vamos lá. O cenário é o leito de morte de Jacó. E isso aqui não é só uma visita de família para dar um último adeus, não. Jacó sente que o fim está perto e chama José para uma cerimônia formal de sucessão. Um momento com um peso legal e espiritual gigantesco para todas as gerações que viriam depois. E para a gente entender o que está em jogo, a gente precisa falar sobre a primogenitura. Naquela cultura, isso era tudo. O filho mais velho não só virava o chefe da família, como também recebia a maior parte da herança. Era uma regra de ferro, sabe? Uma coisa que simplesmente não se questionava. O esperado, o que a tradição mandava, era bem claro. A mão direita, que é a da bênção principal, tinha que ir na cabeça de Manassés, o primogênito. Simples assim. Só que o que Jacó faz é uma inversão total, chocante até. Ele cruza os braços de propósito, num gesto preciso, para botar a mão direita sobre Efraim, o filho mais novo. E claro, quando José vê aquilo, fica alarmado e tenta corrigir o pai. Mas a resposta de Jacó é firme e revela tudo. Eu sei, meu filho, eu sei. Ou seja, isso aqui não foi confusão de um idoso, foi uma decisão calculada. E olha só que irônico. Jacó, o mesmo homem que no passado enganou o próprio pai para roubar a bênção da primogenitura, agora subverte essa mesma tradição, só que dessa vez abertamente, de caso pensado. A questão é, com que propósito? Para achar a resposta, a gente tem que olhar além do gesto em si e entender as consequências legais do que ele fez. Jacó estava literalmente fazendo uma engenharia de herança. E é aqui que a história fica ainda melhor. E aqui está o pulo do gato. Jacó não estava apenas abençoando os netos. Naquele momento, ele estava legalmente adotando os dois. Com essa atitude, Efraim e Manassés foram promovidos, deixaram de ser netos para ter o status e os direitos de filhos diretos. E isso não é uma interpretação, o texto bíblico deixa bem explícito. A declaração de Jacó é praticamente uma fórmula legal. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Eles os colocam no mesmo nível dos seus filhos mais velhos, o que, claro, muda completamente o jogo da herança. E qual é o resultado direto dessa adoção? É esse número aí, 2. 2 porções da herança. Ao transformar seus 2 netos em filhos, Jacó, na prática, deu a José uma porção dupla da futura terra prometida, uma jogada de mestre. Mas por que essa manobra toda? Porque o cargo de primogênito estava, digamos, vago. Ruben e Simeão, os mais velhos, tinham perdido essa honra por causa de uns atos bem graves no passado. Então Jacó usa sua autoridade de patriarca e transfere esse direito para quem? Para o José, o filho fiel que salvou a família inteira. Só que essa herança não era só uma ideia abstrata, um conceito de 2 porções. Jacó fez questão de tornar isso bem concreto, ligando a promessa a um pedaço de terra específico e muito simbólico. Um presente que ia selar o destino dessas 2 novas tribos. É aí que Jacó dá a José algo palpável, Siquém. E repara no jeito que ele faz isso. Ele não só dá a terra, como diz que foi uma conquista pessoal, a qual tomei com a minha espada e com o meu arco. Isso dá um peso ainda maior, é uma posse garantida pela força dele. E por que Siquém? Bom, primeiro tem o jogo de palavras genial aí. Em hebraico, shekem também quer dizer porção. Então Jacó está dando a porção de terra literal para selar a porção dupla da herança. Mas o mais importante é a localização. Siquém fica geograficamente bem no coração do território que, mais tarde, seria ocupado justamente por Efraim e Manassés, e que acabou virando o centro político do Reino do Norte. Quer dizer, nada foi por acaso. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que a gente está vendo aqui não são os atos isolados de um velho confuso, mas sim uma estratégia coesa e brilhante.
Jacó, em seus últimos momentos, agiu como um verdadeiro engenheiro do destino da sua família. E é isso que responde uma pergunta muito comum sobre as 12 tribos. Por que José, uma figura tão importante, não tem uma tribo com o nome dele? A resposta é simples: ele conseguiu algo ainda melhor. A herança dele foi dobrada e elevada através de seus filhos, Efraim e Manassés. Tudo graças a essa jogada de Jacó. Então, dá para resumir o plano brilhante de Jacó em 4 passos. Primeiro, a adoção, que eleva os netos. Segundo, a inversão da bênção, que quebra a tradição. Terceiro, a concessão de uma terra específica como garantia física. E o resultado de tudo isso? Garantir que o legado de José não só sobrevivesse, mas fosse um dos mais importantes da nação. E tem uma última camada que é teológica em tudo isso. Os filhos de José nasceram no Egito, a mãe deles era egípcia. Então esse ato de Jacó também serviu como um rito de naturalização. Ele os integrou de vez na identidade e na aliança de Israel, garantindo que a linhagem do salvador da família não fosse deixada de lado, mas se tornasse central no futuro do povo. E no fim, essa história nos deixa com uma pergunta poderosa, que ecoa até hoje. O que define o destino? É a ordem em que a gente nasce? São as regras da tradição? Ou é a escolha deliberada, a intenção e a graça que podem virar o jogo e subverter todas as expectativas? Fica aí uma reflexão para a gente levar.